Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre aviso. Ele não é o tipo de aviso que eu vou falar que é alguma coisa pra vocês que vai acontecer com o canal, ou então de algo sobre mim. Não, eu vou falar sobre avisos na nossa vida. Às vezes na nossa vida a gente tem alguns avisos. Por exemplo, o corpo às vezes nos avisa. A gente tá fazendo um exercício, a gente tá pegando algo pesado e a gente sente uma dor diferente. Pode ser uma dor na articulação. Às vezes a gente tem um relacionamento e essa pessoa fala algo pra gente que é uma coisa que nos dá a entender que é um basta. Chega. E às vezes você tá tentando aprender sobre algo também e você não tá tendo resultado. Esse é outro aviso. Então vai ser sobre esse tipo de aviso que eu vou conversar hoje. Os avisos, eles são muito importantes. Os avisos, eles são para mostrar pra gente que a gente precisa fazer algo diferente. E é por isso que a gente tem que sempre vigiar. Então, a pessoa que está na academia está fazendo exercício e ela tem uma dor. Mas essa dor no corpo, ela tem uma dor desejável, a dor de exercício. É uma dor que você basicamente consegue fazer exercício no dia seguinte, se você quiser. Agora, uma dor na articulação é uma dor que pode causar um problema grave. E um problema, às vezes, sem reversão. E esse que é o grande problema. Então, alguns avisos são para mostrar que a gente precisa mudar a nossa rota. Então, a gente ou pode parar de fazer aquele exercício, mas isso não é tão viável. A gente pode pedir ajuda para alguém que saiba melhor de como fazer aquele exercício e explicar pra gente, ou então a gente pode pesquisar. Então a gente tem essas alternativas. Você pode fazer o exercício de uma forma diferente, você pode manipular menos carga. E sobre em um relacionamento, às vezes a gente precisa, a gente recebe um puxão de orelha do parceiro, da parceira, e pode ser um relacionamento amoroso ou não, pode ser um relacionamento com um familiar, pode ser um relacionamento com algum amigo. E às vezes a gente faz algo muito insistentemente, só que nós não percebemos. E essa pessoa que está próxima de nós, ela percebe esse nosso hábito, ou então isso que nós fazemos, e nos dá um puxão de orelha. Mas também a gente deve fazer isso com equilíbrio, porque em primeiro lugar, você nunca vai agradar 100% alguém. Não importa quem seja essa pessoa. Então, você não vai conseguir, digamos assim, se você fosse fazer um check, tipo, olha só, eu vou fazer tudo que essa pessoa quer que eu faça e tudo que ela quer que eu seja. Você faz aqui pra pessoa X. Aí depois não, eu vou fazer tudo que a pessoa Y também quer. Você não vai conseguir se tornar uma amálgama de tudo e ficar sempre se moldando para todas as pessoas e você vai conseguir agradar todas. Você só consegue fazer alguns ajustes e também porque, olha só, às vezes as coisas que digamos assim, a gente vê como defeitos são coisas necessárias. Às vezes é uma coisa que diferencia. Às vezes não é um defeito que também precisa ser mudado. Mas existem os níveis, né? Então, tipo, você tem um defeito que você machuca a pessoa fisicamente. Isso aí é obviamente uma coisa grave. Agora você tem um defeito que você faz um som, o seu corpo faz um som, mas só que esse som que você faz é por conta de alguma coisa médica e você já foi atrás pra tentar resolver isso. Então, tipo, não é uma coisa assim que dá pra você mudar. Então, quanto mais você conseguir se desprender de tentar agradar nisso, melhor. Porque tem algumas coisas que, tipo, levam tempo pra você conseguir arrumar e outras coisas que são processos também. Então, vícios na fala, por exemplo. Você sempre fica falando e você fica colocando tipo, ou então você fica
dando aquelas grandes pausas, e naquelas grandes pausas você, ao invés de deixar o silêncio, você, pode ser que alguns vídeos eu tenha feito isso também, né? Mas é uma coisa que você vai ajustando com o tempo. Você começa a perceber mais, você se controla mais, então você pode ficar treinando com você mesmo. Você pode, por exemplo, gravar um vídeo, como eu tô fazendo aqui, e aí você olha como você vai desenvolvendo o assunto. E aí você fica de olho na brecha que você tá deixando. Então você vê que, olha só, quando eu vou dar essa grande pausa, eu falo né. Quando eu dou essa grande pausa, eu pego a última vogal e aí eu aumento ela de tamanho para me dar mais tempo para pensar. Então é um outro tipo de aviso. A gente também tem os avisos do Criador, os avisos de Deus. E os avisos de Deus, eles podem ser avisos que as outras pessoas nos dão, que é a forma que Deus tem. E Deus tem essa forma também de agir, que é colocando outras pessoas para falar sobre aquilo. Então, se você, por exemplo, tem uma pessoa que você gosta, tipo, eu sou parceiro ou sua parceira, aí ela falou uma coisa pra você, tá, falou essa coisa pra mim, mas aí, a sua mãe fala isso pra você, seu pai fala isso pra você, seu amigo fala isso pra você, o seu colega de trabalho fala isso pra você, então é algo que você deve considerar. Se é mais de uma pessoa te falando, é um aviso forte. Pode ser um aviso de Deus. Quando Deus também vai nos dar avisos, é por isso que a gente sempre precisa ficar atento. Porque às vezes um aviso de Deus, ele fica se repetindo, mas a gente não nota os padrões. Então, digamos que nesse caso, uma pessoa só falou pra você. Aí você entrou no YouTube e aí apareceu um vídeo sobre aquele assunto. Aí você tava andando na rua, aí você olhou pra uma vitrine e aí tinha um livro sobre aquele assunto, sabe? Tipo, uma coisa que você fala assim, nossa, qual o sentido de eu ter chegado na sala de reunião e bem quando eu cheguei na sala de reunião, o pessoal tava falando sobre o assunto X ou falou a palavra Y que eu tava pensando o dia inteiro. Claro que nossa mente, ela tem um poder. Nossa mente tem o poder tanto de foco, né? Que às vezes a gente foca em algo e aí parece que aquele algo tá se repetindo mais, mas tem vezes que realmente aquele algo ele se repete, mas ele não tá se repetindo porque a gente tá pensando mais nele, mas só que é realmente um aviso para nós. Então, e tem o aviso do corpo. O corpo, por exemplo, você tá tossindo, aí você começa a espirrar, e aí você sente uma dor na garganta. Claro, tipo, isso aí é a coisa mais óbvia, né? Você tá gripado. Mas tem outros avisos que a gente costuma ignorar. Às vezes uma dor nas costas, uma tensão nos ombros. Alguns desses podem ser resolvidos com exercícios, com o relaxamento dos músculos. Às vezes você pode fazer você mesmo em casa. Alguns são resolvidos com profissionais. Mas às vezes alguns problemas são emocionais e aí você acaba tendo esse problema no seu corpo. Principalmente com aquelas coisas que são traumas, são coisas mais fortes na nossa vida. Às vezes a gente pode pensar, mas qual o sentido de eu ficar com muita raiva e aí eu sentir dores em determinadas partes do corpo? Ou por que será que meu rim sempre fica com problema? Claro, existem também os problemas de alimentação, tudo isso tudo isso é correlacionado, mas não deixe de ser basicamente só pela etimologia você já perceber. Por exemplo, você fica nervoso, o que você está atacando? Você está atacando o seu nervo, sabe? Seu corpo, ele não é desconectado, tipo, a mente é uma coisa, o corpo é outra, a sua alma é outra, tipo, tá tudo conectado. Então, é por isso que nós devemos sempre
estar atentos aos avisos, porque o aviso ele pode ser o começo de algo, ou às vezes ele pode estar determinando o fim de algo. Quando você está num relacionamento que aquela pessoa já falou várias vezes uma coisa para você e você ainda não mudou, pode ser que esteja determinando esses avisos sejam um prelúdio do fim daquele relacionamento, ou pode ser apenas o começo. Tipo, você tá vendo lá que você tá tendo determinado problema no trabalho, e aí você recebe um aviso, e aí você altera aquilo, e aí você não vai ter mais aquele problema. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui, e até a próxima.